Olá, tudo bem? Esta é mais uma videoaula. Desta vez falaremos de um item da matemática que é a geometria. Para essa aula, eu vou trazer para vocês aqui o ponto de fuga, né? Como trabalhar perspectiva através do ponto de fuga. Pois bem, vou utilizar aqui a referência, né, um shape de uma pessoa olhando para uma linha do horizonte. Essa linha do horizonte, a gente pode chamar ela de LH. Então, sempre teremos essa formação chamada aqui de LH, linha do horizonte. E é sempre na vista de quem está observando. Então, a linha do horizonte tem a ver com isso. Ela passa pelos olhos de quem observa, tá certo? Além disso, nós temos como ponto de fuga, vamos deixar esse shape um pouquinho transparente. Vamos trabalhar aqui o ponto de fuga na altura dos olhos. E o que a gente observa? Conforme eu mexo o mouse, podemos observar o eixo mudando a cada momento em que o mouse é alterado na tela. O que isso significa? Significa, vou até colocar aqui de outra cor agora, que essas linhas que passam por esse ponto, a gente pode dar o nome para ele também. Então, essa linha que passa pelo ponto dos olhos, a gente chama ele de PF. O que é o PF? Vou chamar isso de PF, que nada mais é do que ponto de fuga. Então, esse ponto é o chamado ponto de fuga. Essas linhas é chamado de linha de fuga. Bom, basicamente a geometria da perspectiva através de ponto de fuga, a gente tem o ponto de fuga, que é o ponto observado na linha do horizonte, e as linhas de fuga, que são as linhas onde observaremos os desenhos se formando. Pois bem, separei aqui uma imagem de Milão, vou até colocá-la aqui e aumentar um pouco a opacidade desse shape para que vocês observem. É como se a pessoa estivesse observando essa imagem através dessa altura. Então a linha do horizonte, ela coincide justamente no final do rio. Então meu ponto de fuga, ele está no final desse rio. Então essa é a minha linha do horizonte. E essas outras linhas são as linhas de fuga. Então, se observarmos, eu vou desenhá-la aqui. Então, o nosso ponto de fuga, né, está aqui. Se eu for desenhar o muro, olha que interessante. Aqui mesma coisa. Eles vão se convergindo. Olha a mureta, que legal. Aqui mesma coisa. O topo da mureta. O telhado, olha o telhado como que funciona bem. Percebe? Essa outra linha. Olha como tudo converge para o ponto de fuga. Interessante, não é? Temos outra imagem de Milão também. Eu vou estar apagando essa linha do horizonte. Ponto de fuga
mesmo ponto de fuga, mesma linha do horizonte, porém eu vou apagá-la para que a gente possa trabalhar essa linha também e vocês possam observar como tudo converge para lá. Olha que interessante. Opa. Olha isso, muito legal. Olha aqui a da calçada. Então, tudo isso converge para o nosso ponto de fuga. Se eu fosse desenhar, por exemplo, uma caixa, deixa eu apagar essas linhas e eu vou subir esse ponto de fuga. E agora eu vou utilizar de uma cor mais escura e vou fazer aqui com lápis, bem fraquinho, nosso ponto de fuga. Olha que interessante. Começa a nascer o nosso desenho. Mais aqui no fundo. E agora eu vou contornar isso com uma cor um pouco mais escura, né? Mais grossa, para que percebam as arestas que foram trabalhadas baseado no ponto de fuga. Então essa seria a frente da nossa caixa. E aqui seria o fundo da caixa. Olha que interessante. Olhando a caixa de frente, abaixo da linha de fuga. Vamos desenhar ela aqui em cima. Vou desenhar a parte da frente dessa caixa. Muito bem. E agora, como se tudo tivesse convergindo para o ponto de fuga. Agora basta dar profundidade a essa caixa. Muito bom. Legal, né? A mesma coisa seria se eu fosse desenhar ela para esse outro lado, né? Então, se eu fosse desenhar ela mais aqui para o centro, faço o contorno da parte frontal. Legal. Agora, o que eu preciso fazer? Vou trazer com o lápis tudo isso convergindo para o ponto de fuga. E eu quero a profundidade dela nesse ponto. Então basta eu fazer o reforço agora da profundidade. Opa! Aí. E mais um pouco aqui. Então essa seria uma caixa. Aqui a lateral. E aqui a parte da frente, a parte frontal. Perdoem os cachorros, gente, mas que se eu for esperar eles pararem de latir, eu nunca consigo fazer uma videoaula. E como eu não tenho estúdio, então fica nesse caseirão mesmo, tá certo? Hoje todo mundo quer ter um pet, vamos respeitar isso, não é mesmo? Quem somos nós para dizer o contrário?
Então, tudo está convergindo desse ponto, onde chamamos isso de ponto de fuga. Esse ponto de fuga, nós temos aqui a linha do horizonte. Então, linha do horizonte. E essas outras linhas como sendo linhas de fuga, que nos auxiliam a desenhar nossa peça. Basicamente, poderíamos fazer uma tintura bem fraquinha aqui para entender que aqui é a profundidade, aqui é a parte da frente, né, da caixa. E acho que ficou claro, né? Aqui é a mesma coisa, a parte frontal da caixa. Aqui mesma coisa. Muito bom. Então tá aí. E é isso. E a nossa visão, no caso aqui o nosso shape, ele estaria olhando nessa direção, essas caixas. Perfeito? Então, isso é linha de perspectiva através de ponto de fuga. É um item da geometria, faz parte da matemática. E muitos artistas utilizam dessas técnicas para fazer seus cenários, seus desenhos, suas HQs, né? Existem outros pontos de fuga que eu vou trazer nas próximas videoaulas, continuando as aulas sobre geometria e suas perspectivas. É isso aí, pessoal. Fique com Deus e até a próxima videoaula.